Boa Agora deu noite, certo. Alexandre. Agora deu. Tudo Boa bom? noite, Letícia. Boa noite a todo o pessoal que está nos acompanhando aqui. Grande prazer estar aqui. Tá ótimo. Obrigada aí por aceitar conversar com a gente. Eu estava conversando aqui com o pessoal antes, explicando um pouquinho da situação, panorama geral da Multilaser, né? Que essa é uma série aí de lives que a gente tem feito com grandes empreendedores e empresários brasileiros para entender como é que está a situação em diferentes mercados, em diferentes setores da economia. E essa live faz parte aí de um podcast que você já também participou, que é o do Zero ao Topo, que conta a história de grandes empreendedores e empresários e eu apresento. Até estava pegando aqui o dado. Você participou do episódio, a história da Multilaser está no episódio de número 21 do podcast, para quem não escutou. É só ir lá no Spotify, Deezer, Apple Podcast, qualquer aplicativo você encontra o episódio disponível. Mas, bom, hoje a gente está falando aqui numa situação bem diferente, né, Alexandre, do ano passado, quando a gente gravou o podcast. A Multilaser, aí, para quem não conhece, é uma fabricante de eletrônicos e diversos produtos, com mais de 3.500 produtos no seu portfólio. E eu queria começar entendendo um pouco, Alexandre, de como é que vocês sentiram a crise, né? Como é que foi a situação inicial? Porque eu sei que vocês têm uma série de componentes aí dos produtos de vocês que vêm da China. Vocês têm contato aí com mais de 450 fábricas que são parceiras, é isso? Conta um pouco para a gente dessa situação e como é que vocês perceberam a crise nesse primeiro momento. Exatamente. Só uma pergunta técnica aqui. O pessoal está falando que está dando eco na gravação. Você Eu está acho que é conseguindo me escutar? Eu tô conseguindo, mas eu tô escutando o eco da minha voz quando eu te Deixa eu ver com o falo. Se fone. tiver um Tava fone ali. aí, acho que vai facilitar Então, para o pessoal. o Esperar o fone estava fone conectar. desativando. Deixa eu ver Vamos aqui. ver se vai. Problemas logísticos. Melhorou agora? Tô usando fone. Vamos Tá ver. Tá dando fazendo um um barulhinho, barulhinho. mas acho que é só porque você estava ajeitando ele, né? Eu não escuto direito. Vamos Tá ver. dando pra ver e escutar agora direitinho? Tá perfeito. Você nos escuta? Você me escuta, aliás? Isso, perfeito. Então, Letícia, é o seguinte, essa batalha, né, coronavírus, acho que tem 3 episódios aí. O episódio 1 foi muito pouco sentido pelos brasileiros, exceto nas notícias, que foi a batalha China, né, a fase China. Agora nós estamos vendo o episódio 2, que é a Guerra Mundial, né, e depois vamos ver o episódio 3, que ninguém sabe exatamente como vai ser, que é o dia depois, né, a depressão econômica que vai vir, certamente virá. E a Multilaser, como a gente é uma empresa de produtos de consumo e com muita diversificação, muito sourcing na Ásia, né, com suprimentos, tudo, a gente acompanhou desde o início, em janeiro, né, quando explodiu lá. Era basicamente uma crise, uma disrupção da cadeia de suprimentos. Então você tinha um problema de supply, de conseguir o produto que agora está se resolvendo na China, né? Nós temos, como você falou, 450 aproximadamente fornecedores em diversas partes da China. Então acompanhamos muito bem a batalha que foi enfrentar o coronavírus para eles. Felizmente a China teve uma política pública muito eficiente, aparentemente, após um atraso inicial, eles acertaram a mão e hoje as fábricas chinesas voltaram a produzir, não 100%, mas certamente 80%, 85%. E o problema passou a ser um problema de demanda, né? Não é mais um problema de oferta. E aí esse foi o primeiro. Ainda está dando um pouco de eco. Não tem mais nada ligado na live, né? É só a gente aqui, só para entender se tinha mais alguma coisa. Para tentar resolver. Agora a gente parou de te ouvir. Tá bem fraco o som agora. E agora, melhorou? Mais ou menos ainda. Daquela outra vez, estava mais alto o volume? Tá variando aqui. Não sei, talvez alguma coisa não. Deixa eu tentar sem o fone, então, de novo. Vamos tentar. Como está de eco agora? Eu continuo me ouvindo. Toda vez que eu falo, eu me ouço sair. Por isso que eu até perguntei se tá só no celular, né? Tô só no celular aqui, não tem mais nada.
Bom, vamos lá então. Não sei se o volume está alto, o sinal está chegando depois. Mas se eu estiver falando, beleza, o pessoal escuta, né? Exato. Tá bom. Ouve normalmente. Então eu queria entender isso. Como é que a Multilaser foi impactada inicialmente com essa paralisação das fábricas na China, né? Como é que vocês sentiram esse impacto inicial? Inicialmente, a China costuma parar para o Ano Novo Chinês, né, que é no final de janeiro. E a gente se estoca um pouco mais, compra um pouquinho mais de produto, porque sempre tem algum tipo de atraso nos embarques na produção. Só que o coronavírus explodiu logo antes do Ano Novo Chinês. Então, quando encerrou o Ano Novo e era para as pessoas voltarem para as fábricas, né, voltar a produzir, o governo tinha feito o lockdown do país inteiro, especialmente na cidade de Wuhan, mas em menor grau no resto do país. Então, as fábricas não voltavam, totalmente paralisado, nenhum pedido era aceito, começou a ter uma falta de produtos, né? Até a mídia nos procurou bastante para perguntar sobre isso, mas ninguém sabia ainda como que ia ser a segunda fase, né, do problema. Porque nas demais epidemias que houve nos últimos anos, né, nos últimos 15 anos, nenhuma se espalhou, a gente sabe bem, tanto quanto o Covid. Todo mundo achava que ia ser mais uma MERS, mais uma SARS, né, uma bird flu, essas epidemias que houve antes e que ficaram contidas mais ou menos na África, na Ásia. E aí, em que momento vocês perceberam que as coisas iam paralisar aqui no Brasil também, né? Como é que foi essa primeira operação aí, vendo que o impacto ia vir para cá? Então, eu tive uma live com todos os colaboradores da Multilaser na semana retrasada, e eu mencionei exatamente isso. Para mim foi uma experiência bastante pessoal, Letícia, porque foi no dia que a Itália chegou a 10 mil casos. Foi uma terça-feira, há mais ou menos um mês. Segunda semana de março, por aí. E a hora que a Itália bateu 10 mil casos, eu estava lendo uns estudos de epidemiologistas aqui de noite na minha cama, e aí começou a cair a ficha do que ia acontecer, né? Eu comecei a ver as cenas do próximo capítulo no Brasil, o shutdown chegando aqui, travando tudo, quarentena, desemprego, infelizmente talvez mais aumento da violência daqui para frente, né? A depressão econômica. Passei a noite em claro esse dia, foi muito tenso, e aí no dia seguinte a gente fez uma reunião de emergência na Multilaser com toda a diretoria para tomar todas as medidas de segurança com os colaboradores e pensar o negócio também, como que isso ia ser afetado, né? Como que ia afetar o nosso negócio. E vocês chegaram a paralisar as operações nas fábricas, né? Vocês têm uma fábrica em Manaus e outra em Minas, é isso? Isso. Elas chegaram a ser paralisadas aí? Então, não chegou pelo seguinte, como a gente tem muitos fornecedores, a gente estava acostumado a trabalhar com eles, quando o coronavírus chegou no Brasil, eles nos mandaram muita informação, falaram, olha, você tem que operar desse jeito, dá para controlar, dá para cuidar do problema, né? Você faz isso, que ninguém vai ser contaminado, é totalmente seguro. Então a gente colocou o nosso pessoal do escritório em home office, né? Nós temos cerca de 500 pessoas em São Paulo, hoje está todo mundo em home office, se tiver 10 pessoas no escritório é muito. E na fábrica a gente reduziu os turnos, aumentou o distanciamento entre colaboradores, né? Se você for hoje na fábrica, você vai ver que tem uma distância grande entre as pessoas da linha de produção, todo mundo de máscara permanentemente, álcool gel, medição de temperatura na entrada. Então, felizmente, por enquanto, que tenha chegado em mim, não tivemos nenhum caso de coronavírus na Multilaser. Felizmente. Tá. Então não teve nenhum problema, porque isso é um receio das pessoas de voltarem para fábricas. A gente teve em alguns outros setores, trabalhadores que voltaram e foram contaminados e tudo mais. Vocês adotaram um procedimento, pelo que você falou, com base em medidas adotadas na China, é isso? Isso, a gente tem recebido, assim, ao longo de janeiro e fevereiro, especialmente fevereiro, a gente tem acompanhado a produção na China. Eu tenho nós temos 80 funcionários da Multilaser na China e eles reportam e mandam vídeos de como que está a operação, né? Na China, você entra na fábrica, tem um distanciamento entre pessoas, tem medição de temperatura, ninguém sai de casa sem máscara. Lá se criou um novo normal.
Esse novo normal vai ser o que vai ter no Brasil daqui a 2, 3 meses, a hora que acabar as quarentenas, né? Sem dúvida, uma hora vai acabar as quarentenas, senão a gente vai ter outro problema, né? O pessoal não morrendo de coronavírus, mas todo mundo morrendo de fome. Então não vai resolver a nossa vida, né? Pô, salvamos 10 mil de coronavírus, que é muito legal, nós temos que fazer, mas matamos 50 mil de fome. Então vai ter que acabar a quarentena, vai ter que ter um novo normal. Esse novo normal, a cara dele, dá para ver um pouco pelo que é a China hoje, a Coreia, né? Hong Kong. Então, é máscara o dia inteiro, menos contato social. Alguns setores vão sofrer muito mais, alguns vão sofrer menos. E falando um pouco desse futuro, você falou que as fábricas lá na China voltaram totalmente ao normal, com as medidas de segurança. É isso. Por outro lado, ainda tem um problema na questão da demanda, não mais da oferta, e sim da demanda. Hoje você tem o mundo inteiro com quarentenas, né? O comércio, de um modo geral, está fechado nos países desenvolvidos e boa parte do mundo também dos países em desenvolvimento. Então, isso impacta muito o consumo das pessoas. Algumas categorias foram muito mais afetadas, outras menos, né? Você tem uma minoria de categorias, que são os produtos médicos, as máscaras, álcool gel, alimentos básicos, que isso o crescimento o faturamento cresceu. Mas linhas de bens de consumo duráveis, né? Geladeira, carro, a parte de automotivo, né? Todos os acessórios automotivos que a gente vende, isso o consumo desabou, assim como serviços, que também desabou muito, não precisa nem dizer, turismo, restaurantes. Então tem uma queda forte do consumo. Muitas dessas coisas são compradas da China. Então os chineses voltaram a produzir, exceto algumas fábricas que estão mais na região de Wuhan, mas a maioria já voltou a produzir. E aí, com isso, imagino que os produtos da Multilaser, o faturamento da venda caiu muito nesse período. Como é que está a companhia? A gente teve fases engraçadas, assim, porque janeiro foi um mês bom, né? Fevereiro, que foi um mês de aumento do dólar, a gente faturou muito por conta de antecipação de pedidos, né? O dólar subindo diariamente, a galera antecipando pedidos para não pegar o aumento. E março, até o dia 20, mais ou menos, de março, ainda tinha um faturamento bom, o pessoal estava se estocando. Quando entrou a quarentena, aí caiu realmente o nosso faturamento para varejo físico, e aumentou o nosso faturamento no online. O e-commerce aumentou bastante, especialmente produtos para home office. Estou aqui no meu home office, né, caseiro, com os produtos Multilaser até, os nossos teclados, mouses, o notebook nosso. Isso teve uma demanda muito forte. Que acho que essa fase inicial do pessoal estruturando o home office. E como é que foi que práticas vocês adotaram para lidar com o caixa nesse momento, né? Prevendo o impacto aí nas vendas e tudo mais. Até chegou uma pergunta aqui relacionada a isso, né? Qual foi o plano estratégico montado em relação à preservação de caixa e tudo mais? Então, quando vem uma depressão econômica, uma calamidade como essa, eu acredito que praticamente todas as empresas do Brasil imediatamente entram na UTI, né? Algumas estão com um corpo mais saudável, né? É um jovem que não tem nenhuma, usando o jargão do momento, né? Não tem comorbidades, o pessoal está falando bastante disso. Outras estão em situação mais difícil. E o que vai definir uma empresa se vai sobreviver ou não é extremamente simples, é o caixa. Caixa é igual oxigênio da empresa. As empresas têm que, como diz a linguagem, né? Sentar no caixa e fazer planejamento, como é que eu faço para fazer esse caixa esticar ao máximo? Porque você vai, de repente, do dia para a noite, ver a sua receita derretendo, né? A menos que você seja fabricante de álcool gel, você vai ter uma queda da receita, que pode ser enorme. As suas despesas estão lá rolando, né? Vai ter que renegociar, mas é muito mais difícil, né? A receita desaba e as linhas de crédito secam. Nesse momento, a gente vê os bancos reduzindo muitos limites. Todo mundo que está me acompanhando aí, que tem empresa, né, quem for empreendedor e tem dinheiro tomado em banco, deve ter sentido isso. Os bancos reduziram muito o limite, triplicaram as taxas. Então, vai ser muito difícil agora passar, né? Vai ser muito desafiador sobreviver a essa crise. Acho que é um desafio de sobrevivência de todas as empresas.
E do ponto de vista de vocês, as medidas adotadas foram corte de custos aí? O que tanto foi trabalhado? Então, a gente fez uma renegociação forte com os serviços, né, aluguéis, prestador de serviço em geral, sistemas, revisamos todos os custos. Eu costumava aprovar pedidos a partir de um certo valor, né, abaixo disso eu não olhava, dividir por 10 esse valor, ou seja, agora eu olho tudo que aparece na empresa de R$ 1.000 para cima, cai na minha mão. O papel do CEO, acho que de todos os donos de empresa, olhar no detalhe, no centavo, né? E fazer sempre a pergunta: preciso gastar isso? Precisa gastar agora? A gente adiou os investimentos principais, né? Que a gente ia fazer ampliação do galpão, compra de máquinas, investimentos de várias naturezas, então tudo foi adiado. Foram repactuados com alguns fornecedores maiores, né, os prazos, que é normal, o mundo inteiro está assim, então vou esticar um pouco o prazo, assim como os nossos clientes, muitos deles estão repactuando, né? E aí, em termos de colaboradores, a gente teve que fazer um meio termo, porque você tem de um lado as necessidades de caixa e do outro tem a necessidade de preservação do emprego, né? Nessa crise é muito importante que as empresas, no máximo possível, preservem emprego. Então, houve demissões sim, mas basicamente de funcionários muito recentes, né, no período de experiência, que tinha acabado de entrar, teve uma redução de cerca de 10% do quadro, mas em vários setores a gente aderiu ao programa do governo de redução de jornada. Na fábrica, por exemplo, a gente reduziu a jornada aí cerca de 30%, da jornada da fábrica. E assim a gente fez turnos menores. Mesmo que isso custe um pouquinho mais para a gente, né? Você tem que pagar 2 vezes o convênio, a vale alimentação, né? O transporte, tudo, mas a gente conseguiu preservar aí quase 400 empregos a mais na nossa operação. São 400 famílias que têm emprego, que têm renda, que têm uma segurança maior no meio dessa crise. Então a gente pesou um pouco as duas coisas, sem colocar a empresa em risco, mas podendo preservar o máximo de empregos possível. Perfeito. Aproveitando esse gancho aí da questão de redução de jornadas, medidas adotadas pelo governo, como você falou, vocês aí pegaram essas medidas que o governo anunciou para ajudar a não ter demissões e tudo mais. Você considera que essas medidas foram o que precisava ser feito foi feito por parte de vista do governo para auxiliar as empresas a passar por este momento? Ou mais coisas aí precisam vir? Olha, eu acho que no momento de modo geral, a economia funciona muito bem com pouca intervenção do governo, né, em momentos normais. Então, um governo responsável é aquele que gasta pouco, que faz uma poupança, que tem uma dívida relativamente baixa, né, em tempos de calmaria. Quando vem uma calamidade pública como essa, ou guerra, ou catástrofe natural, pandemia, aí é o momento do governo intervir, porque ele é, em última instância, aquele que tem que reanimar a economia, né? Os agentes privados, nesse momento, estão todos cortando custo. Cada um está querendo salvar a sua própria empresa, seus empregos e tal. Então, o governo tem que agir mesmo. Eu acho que, de modo geral, o governo está agindo muito certo nos 2 pilares, que são crédito e empregos. No crédito, eles estão injetando dinheiro nos bancos. Resta ver agora se os bancos vão repassar e fazer chegar isso na ponta, né? Esse vai ser o grande desafio, né, de agora. E em termos de empregos, eles fizeram um programa muito, muito assertivo, na minha opinião, que é essa de reduzir a jornada e o seguro-desemprego complementar. Eu acho que a fórmula foi muito boa. Pelo que eu li nos jornais, já foram mais de 1 milhão de acordos assinados, quer dizer, já salvou mais de 1 milhão de empregos. Isso com o Supremo atrapalhando a questão e exigindo que seja tudo negociado em sindicato. Em vez das pessoas serem livres para negociar, veio uma decisão do Supremo que só vale se tiver o carimbo do sindicato e tal. Se não tivesse essa burocracia a mais, eu tenho certeza que a gente teria salvo mais empregos. Agora, o prazo de 3 meses me parece um pouco curto. O ideal era o governo estudar, esticar um pouco aí para uns 4, 5, 6 meses talvez, que é um investimento que vale a pena. Lembrando, claro, que cada dinheiro, cada centavo que o governo dá, né, entre aspas, não é o governo que dá. O governo, na verdade, é um dinheiro que vai sair de nós cidadãos, de alguma forma. Então, de alguma forma ou de outra, eu, você, todo mundo que está nos assistindo vai fazer uma vaquinha
obrigatória, forçada, para pagar isso. Seja através de mais impostos, seja através de mais dívida, ou seja através da inflação, né? Um imposto inflacionário que meio que rouba um pouco o valor de todo mundo, é um imposto um pouco disfarçado. Bom mesmo seria se o governo cortasse certos privilégios, certos gastos desnecessários para financiar uma parte aí desse programa gigante, né? Fundão eleitoral, fundo partidário, os super salários, os penduricalhos dos altos salários, né? Auxílio isso, auxílio aquilo. Se o governo cortasse um pouco na carne, isso iria aliviar a dor para a sociedade. Tá certo, Alexandre, explicando para o pessoal que está chegando aqui nos acompanhando, a gente está aqui numa live com o Alexandre Ostrovieck, CEO da Multilaser, está detalhando um pouco dos impactos aí dessa crise para a companhia, né? Eu sei que vocês estão nos ouvindo com um pouquinho de eco, a gente tentou resolver, mas não tem jeito. Continue com a gente que, assim, as respostas do Alexandre estão normalmente, é só quando eu falo, então me aguentem um pouquinho, mas a resposta do Alexandre que é importante, flui normalmente. Então vamos lá, eu queria entender um pouco, você falou dessa questão dos 3 meses, né, que a princípio essas medidas das MPs do trabalho e tudo mais, tem duração de 3 meses. Você falou que isso não é o suficiente, a princípio poderia-se pensar em 5, 6 meses aí. Como é que vocês estão projetando esse cenário de crise no Brasil, né? Deve durar muito mais tempo? Quando que as coisas vão começar a se normalizar? Explica um pouco do panorama aí que vocês enxergam. Bom, eu gostaria de poder chegar aqui com um cenário bem otimista. Nossa, falar isso aqui, mês que vem já acabou, já está todo mundo na rua. Eu acho que, infelizmente, nós vamos ter um cenário de depressão econômica importante, né, bastante séria. Alguma coisa entre o que aconteceu em 2008 e 1929, né? Talvez, assim, não tenho bola de cristal, claro, mas pelo que eu estou sentindo, pelo que eu estou lendo dos economistas, acompanhando os impactos, não tão ruim quanto a crise de 29, porém não tão suave, se é que dá para chamar de suave, o crash de 2008. Então, estamos falando de alguns semestres aí de impacto. A questão do quarentena, né? Não sabemos ainda quando que vai fechar, voltar a abrir o comércio, sair totalmente das quarentenas, mas acho que até o final de abril, imagino que já vai estar bem aliviada as regulamentações públicas, porque mais que isso também, aí seria um caos econômico total. E depois as pessoas vão aos pouquinhos saindo de casa, mas também sem aquele apetite de consumo, muita gente já vai ter perdido o emprego até lá, então vai ser uma recuperação sofrida, lenta. Como dizia o Winston Churchill lá na Segunda Guerra Mundial, né, tudo que tenho para oferecer é sangue, suor e lágrimas. Então vai ser um período difícil. Nós vamos passar, né, como humanidade mais sábios, mais preparados para futuras pandemias, porém muito difícil essa fase. E aí, como é que fica a questão das fábricas? Você falou, elas estão operando hoje com o quê? 50% da capacidade de número de funcionários de produção aí? Então, nós trabalhamos no normal com 2 turnos cheios, né, 2 turnos completos, de 8 horas e meia por dia, segunda a sexta, e um turno da madrugada com alguns equipamentos mais sofisticados, né, a parte de produção de semicondutores e tal. Com a redução da demanda, agora tudo fechado, o varejo não compra nada, né, as lojas estão fechadas, a gente está agora com um turno de 6 horas de manhã e um outro turno de 6 horas à tarde. Então, ao invés de operar, digamos, 24 horas, a gente está operando 12 horas por dia com um quadro um pouco reduzido, né? Então, eu diria assim, nós estamos hoje cerca de 40% da nossa capacidade normal, porém preservando 70% dos empregos, isso que é legal. Produzindo 40%, mas conseguimos preservar 70%. E parte desses 70% tem uma parte que está de férias coletivas aí? Então voltou, agora sobrou só um pouquinho de gente de férias coletivas, inclusive foi ontem que voltou, se não me engano, o grosso das pessoas, das coletivas. A gente estava bastante tenso com essa questão do sindicato, porque não sabia se ia sair o acordo, se não ia sair o acordo. No final acabamos, né, tendo o acordo e a gente conseguiu preservar esses empregos todos, foi bem legal, com um pacote que acho que é até bastante justo para o trabalhador, né, porque ele vai ganhar cerca de 90% entre o que a Multilaser vai pagar
e o que vai receber do seguro-desemprego, ele vai receber cerca de 90% do que ele recebia. O dinheiro na mão, 90%. Mantendo mantendo o convênio médico familiar, o convênio odontológico, o vale alimentação, todos os benefícios, né? E trabalhando 30% a menos, então muito menos horas, né? Então acho que ficou uma coisa justa que preserva empregos, que dá para todo mundo passar por isso. Tá, agora falando assim, a gente estava falando de cenário para o futuro, né? Falando de cenário para o futuro em uma fábrica, como a da Multilaser, que tem que ter essa preocupação no momento com a segurança, a saúde das pessoas, né? Como você falou, foi adotado uma série de procedimentos aí para garantir a saúde de todos aí no trabalho. Quando que vocês preveem que esses turnos vão voltar ao normal? Quer dizer, em algum momento essas fábricas vão voltar ao período antes da Covid-19 aí? A gente acredita que em menos de 6 meses não deve voltar. Por isso que seria bom se o governo desse uma esticada nesse período do auxílio do seguro-desemprego. Mas caso não volte, né, não estique, a gente vai manter as pessoas, né, e aguardar um pouco mais até a demanda ir voltando. Uma coisa que ajuda bastante é que a Multilaser tem uma linha bem completa e várias categorias de produto que tem uma resiliência grande na crise, né? Produtos de informática que precisa para você usar em casa, muitos produtos com preço de entrada, né? Que é um produto bem competitivo. Então a gente tem um fenômeno a pessoa chama de trade down, né? Que é pessoas que estão às vezes comprou um celular de marca internacional por R$1.500. Agora, com o dólar subindo, né, o produto está R$2.000 e a pessoa tem que trocar de celular, às vezes não vai querer um outro produto tão sofisticado, vai querer um produto um pouco mais simples, que atenda às necessidades, e a Multilaser é líder de mercado nisso, né, em smartphones até R$500, nós somos líderes, tablets, somos líderes, acessório de computador. Então, produto bom, bonito e barato é Multilaser. Então, a gente acha que vai acabar tendo um efeito bom para nós. E existe uma categoria de produtos que vocês enxergam que vai ser a primeira a retomar aí, que no momento está estacionada, mas deve ser a primeira a retomar quando as pessoas voltarem a circular? Então, o smartphone é um produto que as pessoas não vivem sem, né? A pessoa prefere passar fome do que ficar sem smartphone. Porém, nesse período de coronavírus e quarentena, a venda de smartphones no Brasil caiu 27%. E a venda de notebooks, que era um produto que vinha declinando, subiu, eu não tenho o número aqui exato, mas algo tipo isso, 20%, 30% notebook. Né? Então, quando as pessoas voltarem para a rua, os smartphones vão estar já com mais tempo, né, de vida, vai estar mais na hora de trocar, então a gente acha que vai ter um boom de venda, quando as pessoas voltam a precisar muito de smartphone. Entendi. E nesse momento vocês já conseguem se planejar para o período pós-Covid? Você falou que neste momento alguns investimentos aí previstos para este ano foram paralisados. Sobra tempo de pensar no futuro pós-Covid neste momento, né? Para quem é empreendedor e empresário está nos acompanhando e está tentando entender se vale a pena já nesse momento pensar em estratégias para o futuro, vocês conseguem pensar nisso? Esse é sempre um dilema importante, Letícia, entre você defender o presente versus construir o futuro, né? Então, como tudo é um trade-off, né? Você faz os investimentos que vão ser bons para o futuro, só que você coloca em risco, às vezes, o caixa no momento, e o caixa é vital. Hoje, os investimentos que são de longo prazo, que a gente acha que vão render frutos e que não exigem muito investimento, né? Não é muito caixa para queimar, nós estamos fazendo. Por exemplo, nós estamos montando um polo de desenvolvimento de software em Fortaleza. Já tem um laboratório Multilaser lá, um centro de pesquisa Multilaser em Fortaleza, e a gente vai estar contratando pessoas nesse momento para fazer lá um polo, e nesse polo desenvolver soluções inovadoras de serviços em volta dos nossos produtos, né? Software para gerenciar nossa garantia, para gerenciar o atendimento ao consumidor, né? São softwares para uso interno nosso que ganham muita eficiência. A automação da nossa logística, né? Lá em Extrema, o nosso processo de separação de pedidos, ele é com coletor. Uma pessoa vai lá com coletor,
e vai no depósito e separa os produtos e tal. E agora a gente está implantando esteiras automatizadas. Isso precisa de um software importante para gerenciar, né? Um software chamado WMS, de gerenciamento de estoque. Então isso a gente não parou, porque a gente sabe que é um negócio que vai se pagar rápido. Mais investimentos que são caixa muito grande, isso a gente segurou, porque tem que preservar a caixa no momento. Então é fazer sempre essa análise do que vai trazer um retorno rápido, do que vai ser um diferencial no curto prazo, que vai ajudar a empresa, e aquilo que pode ser adiado porque vai queimar muito caixa e talvez demore muito para se pagar aí, né? O payback, né? Tem que ter um... A gente costuma olhar, se eu gosto em projetos, ser extremamente conservador. Então, quando você vai investir em alguma coisa, você pensa em payback, né? Quanto tempo vai demorar para retornar? Eu acho que eu vou vender tanto com esse projeto, vai custar tanto, e eu vou, em 6 meses, receber tanto. E eu costumo fazer um teste de estresse, né, que a gente diz. E se faturar metade do que você está prevendo, e custar o dobro e demorar o dobro? Né? Se faturar metade, se custar o dobro e demorar o dobro para acontecer. Mesmo assim, vale a pena? Se vale a pena, aí a gente segue. Se não vale a pena, cai fora. Porque as coisas costumam... As nossas previsões mentais sempre são mais otimistas que a realidade, né? Tudo acaba demorando mais, acaba custando mais. Então agora é hora de ser ultra cauteloso e fazer um teste de estresse maior ainda. Tá certa. E pelo que você falou que tem sido afetada a Multilaser e tudo mais, do seu ponto de vista dos seus negócios, você considera, hoje a gente teve até números do Ministério da Saúde, que infelizmente o Brasil bateu recorde em número de mortos por conta de coronavírus e tudo mais, mas como é que você vê a situação do ponto de vista de negócios neste momento? Para a Multilaser, o pior já passou? O pior período ou ainda está por vir aí, com a situação econômica se bagunçando e tudo mais? Eu acho que a gente não está no fim e nem no começo do fim. Nós estamos, digamos, no fim do começo. Nós estamos ainda no fim do começo, nós estamos entrando no abismo. A economia está parada aqui há menos de um mês que entrou a quarentena em si. Todos os dias pessoas vão perdendo emprego, empresas vão quebrando, especialmente dos ramos, empresas menores, empresas que estão, né, com uma situação de caixa ou endividadas ou pouco capitalizadas. Então vai ter ainda muito problema pela frente. Graças a Deus a Multilaser é uma empresa que veio capitalizada para essa crise, mas não podemos bobear nada. Queremos ser uma das empresas que vai sobreviver e estar lá firme e forte no final. Né? Muitas empresas vão fechar as portas, muitas empresas boas vão fechar as portas. Eu acho que o empreendedor, nesse momento, eu estou vendo muito pouca gente falando sobre a questão de cair bem. Né? Estou lembrando aqui, quando eu era moleque, eu gostava de esportes, tal, mas teve um esporte que me encantou muito, que foi o judô. Né? O judô, eu fiz judô, uma coisa que me encantou é que você aprendia, a primeira coisa, aprendia a cair. Né? No judô você aprende a cair. E é um negócio que está todo mundo falando assim, não, mas tem que reinventar a sua empresa, achar novas oportunidades, vai para o e-commerce, vai para isso, vai para aquilo. E eu concordo plenamente, eu não estou dizendo que você não tem que fazer isso. Tá? Tem que reinventar sim, tem que lutar e passar por essa. Mas uma grande parcela das empresas não vai passar por essa, vai fechar. E o cara tem que saber cair bem, igual no judô, porque não tem problema você fechar hoje e depois reabrir outra coisa depois. Né? E ninguém está preparando o empreendedor para isso. Não sei se eu estou muito pessimista demais ou se eu estou realista. E desculpa falar isso, porque o certo é falar aqui, né, de coisas boas, né? Vamos reinventar o negócio e tal. Cara, muita gente vai quebrar. E dá para você quebrar bem ou quebrar mal. Quebrar bem é você... que nem um recuo de exército, né? Você fala, não, quer saber, vamos encerrar aqui por um momento, preservar um pouco de patrimônio, caixa, cuidar da minha família e ter o recurso para futuramente abrir um outro negócio, ou no mesmo ramo, né? E as pessoas têm que se preparar para isso. Muita gente vai acabar fechando a porta, não tem jeito, tem ramos que caiu 80% os negócios. Né? Como é que vai ficar todo mundo se reinventando? Não vai, uma boa parte do setor vai acabar quebrando. Aí abre outra coisa depois tal. Então, mas tem que saber fazer isso bem, porque o Brasil é um país muito ruim para você fechar uma empresa. No Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, né, lá você fecha uma empresa, fecha duas, é tipo uma medalha de honra no seu peito. Né? Você fala, já quebrei 2 empresas, agora estou na terceira e foi um sucesso, vendi por 1 bilhão. No Brasil tem um estigma.
No Brasil, o governo te trata como criminoso, né? A parte trabalhista vem nos seus bens pessoais. Se você, por exemplo, seu negócio não deu certo, você falou, infelizmente acabou todo o meu caixa, não tenho mais o que fazer, vou ter que fechar. Você tem que demitir todo mundo, pagar aviso prévio para todo mundo, pagar a multa do FGTS, quer dizer, você é multado, depois que você quebrou a sua empresa, você é multado, e vem tudo isso nos seus bens pessoais. E todos os impostos e burocracias, o governo vem nos seus bens pessoais também. Então a pessoa às vezes derruba e não levanta nunca mais, fica com o nome sujo. Então tem que cuidar e pensar de todas as etapas. Não é sexy falar disso, não é legal, mas eu acho que é importante falar. É aquela Porque questão... muito empreendedor vai passar por isso. Sim, que nessa hora é diferente. A gente fala tanto de resiliência no mundo do empreendedorismo, mas tem que cuidar para a resiliência não se transformar em teimosia, né? Suicídio, de ver o barco afundando e achar, não, eu sou resiliente, vai melhorar. Quando você está vendo no setor, tudo te indica o contrário, né? Então tem que fazer esse cuidado aí. E aproveitar, tem que cair bem. Sim. Saber cair bem, para depois levantar. E aproveitando que você tocou nesse ponto, bom, você passou por outras crises, até a de 2008 aí que você tocou nesse ponto. Tem outras crises que você traz de aprendizado, coisas que você aprendeu com essas outras crises, lições de negócios. Para quem é empreendedor de primeira viagem, está passando pela sua primeira crise, você tem conselhos, aprendizados que você aprendeu no passado, que você traz para não cometer os mesmos erros, as mesmas questões nessa crise atual? Olha, eu acho que não tem nenhuma crise, nenhum ser humano vivo hoje no planeta Terra passou por uma situação como essa. Porque a situação que a gente está vivendo hoje é só em período de guerra mesmo, guerra grave, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ou a pandemia de 1918. Né? Não tem mais ninguém vivo hoje que possa contar como que é. Então, os exemplos de outras crises, certamente a gente passou, né? A Multilaser tem 32 anos de mercado. Nós passamos por várias, né? 2001, o estouro da bolha da Nasdaq, 2008, fomos assaltados, já roubaram todo o nosso estoque, muitas crises. De modo geral, o que a gente fez foi uma lição que é mais para antes da crise, né? Agora já é meio tarde de falar, que é mantenha-se forte, mantenha-se o mais capitalizado possível, porque as catástrofes elas vêm, né? Elas podem acontecer. Então, esteja sempre se preparando. Eu gosto muito de história, né? Gosto de história militar. E eu estudei muito algumas decisões de história em que a pessoa dá um passo maior que a perna e acaba se estrepando, né? Por exemplo, a invasão da Rússia por Napoleão, né? E outros exemplos aí de que a pessoa, às vezes, faz um negócio. Inclusive, a gente tem um termo na Multilaser que eu sempre discutia com o meu sócio, que a gente chamava de Projeto Rússia. Né? Projeto Rússia é inspirado nessas derrotas aí de Hitler, inclusive na Rússia, Napoleão e tal, que falava assim, será que esse projeto, né, quando a gente decidir alguma coisa, será que esse projeto vai ser uma Rússia? Né? Você vai ser um negócio muito grande que você vai invadir um território novo que vai acabar se estrepando e enfraquecer a empresa. Então a gente foi tentando evitar esses erros ao longo do tempo, não fazer nenhuma grande besteira para manter a empresa capitalizada. Agora que a crise veio, o ponto número 1 é assim, caixa, preservação de caixa, manter perto de você os colaboradores, que são aqueles colaboradores do seu time, valiosos, renegocia com os caras o ganho se precisar, para passar por essa junto. Né? E não deixe de fazer aquelas coisas básicas que vão ser necessárias para reinventar um negócio. Que aí sim eu concordo plenamente com o que o pessoal está falando, né? O perfil de consumo mudou, os padrões mudaram, vai ter que fazer uma nova leitura, né? Cada um do seu negócio. No nosso caso, por exemplo, tem ramos que morreu praticamente, tem ramos que estão indo bem, cada um vai ter que analisar o seu negócio e achar as brechas, né? Onde que pode ser uma forma de explorar que você vai poder se manter. E vocês já conseguiram avaliar algumas mudanças que é isso, a Multilaser vai sofrer de consumo e tudo mais? O que você pode abrir para a gente sobre isso aí? Então, a gente vai ver qual que é o novo normal, né? A pergunta é assim, a hora que acabar a quarentena, que é, digamos, uma situação meio surreal de quarentena, não é o normal.
Depois da quarentena vai ter a terceira fase da guerra, né? Que vai ser o pós-quarentena, que é o novo normal. A gente imagina que vai ver, né, alguns não deve recuar mais. Então, assim, o e-commerce no Brasil, no ramo de eletrônicos, representava cerca de 15, 20% do volume total, né? Agora, com o coronavírus, quem for comprar vai comprar online. Então, isso aqui aumentou muito. Não temos os dados de quanto está hoje o e-commerce, né? Mas certamente mais do que duplicou o percentual. A hora que o pessoal já acostumou e gostou da brincadeira, quando o varejo reabrir, não espere que o pessoal vai sair correndo para as lojas para comprar. Quem gostou da brincadeira migrou de vez para o e-commerce, que é exatamente até o que a gente viu na China, né? O e-commerce na China deu um salto com o coronavírus e não voltou mais depois. Então as empresas vão ter que ter uma pegada digital muito forte. Nós estamos hoje presentes nos marketplaces todos, né? Com a loja própria. Então a gente está também muito preocupado em como fazer os nossos parceiros, que são os varejistas, se adaptarem a essa nova realidade. Um projeto que a gente está soltando essa semana vai ser uma parceria em que os nossos clientes varejistas vão ter uma senha especial para vender produtos do site Multilaser para os seus clientes com desconto. Então, um consumidor final que for cliente fiel, né? Vamos supor que você tem uma loja lá no Piauí e você tem um consumidor final que é fiel à tua loja, você vai poder vender do site da Multilaser mais barato do que a própria Multilaser oficial. E aí a loja é comissionada por isso, né? Então, formas de poder alavancar esse canal todo, né, nesse novo mundo digital que se acelerou, né? Quer dizer, era um mundo, já estava tendo uma transformação digital e agora o coronavírus foi o maior acelerador possível. Sim. Agora, pelo que você falou de você trouxe tendência do e-commerce está muito forte na China, né? Apesar de lá o lockdown, enfim, isolamento ter acabado. Tem outras tendências que vocês enxergam de acordo com os parceiros de vocês lá na China, que devem vir mais forte para o Brasil aí, depois que essa pandemia acabar? Então, entregas de comida em casa é um negócio que o pessoal descobriu forte. A parte de equipamentos de segurança e proteção, né? A máscara é o novo normal. Quem que usava máscara no Brasil antes do coronavírus? Só médico, alguma coisa assim, um procedimento e tal. Agora não, máscara vai ser igual você usar meia. Você não sai de meia, você não sai sem meia na rua, certo? Provavelmente nos próximos, talvez anos, talvez 1, 2 anos, não se sabe até quando, ninguém vai sair sem máscara. Então pode ter todo um mercado aí que nunca se sabe, né? Máscaras com fashion, com desenhos diferentes, estampas. Vai ter vai entrar no mundo da moda esse negócio. Então, muita coisa, muitas transformações. A gente está apostando muito, por exemplo, em veículos elétricos, né? A Multilaser lançou patinete elétrica, bicicleta elétrica. É um produto que dá saúde, que você não consegue evitar, né? Grandes trechos de transporte público. Então, aglomerações vai mudar muito. Cinema, como é que vai ser o futuro? Baladas. Por um bom tempo, as pessoas vão ter medo e não vão querer, né? Restaurantes vão ter que reduzir a capacidade de pessoas e ter medidas especiais de segurança, né? Então, é um novo mundo, um novo normal que está se instalando. Sim, e a gente tem que esperar para ver aí o que vai ser esse novo normal, né? Agora, Alexandre, você tem uma atuação muito forte na política por conta da Fundação Norte dos Políticos, do seu trabalho aí com essa relação. Não uma atuação na política, nos políticos ali, enfim, mas uma análise, acompanha de perto aí políticas públicas e tudo mais. Até pelo que você viu de exemplo na China, com os parceiros lá, e as medidas que têm sido adotadas aqui do ponto de vista de economia, negócios. Você acredita que tem mais alguma coisa que precisa ser feita? As medidas adotadas até aqui foram as afetadas? A gente falou de MP do trabalho. Mas fora isso, essa questão da liberação de dinheiro, de crédito também você falou. Tem mais algum ponto que precisa ser monitorado daqui para frente? Eu acho que o Brasil precisa fazer as reformas necessárias, né? Deu uma travada aí a parte da reforma tributária, reforma administrativa. Seria um erro muito grande achar que, não, agora é calamidade pública, não dá para ter reforma. Isso é o que mais me preocupa hoje. É justamente o contrário. Por quê? O governo vai ter que injetar uma
quantidade absurda de dinheiro na economia, seja crédito ou seja dinheiro direto para as pessoas, né? Bolsa Família, o auxílio para os informais, esse novo pacote de auxílio-desemprego. Então vai ter que colocar dinheiro. E esse dinheiro vai ter que vir de algum lugar necessariamente. Se vier de impostos, o governo vai matar a vaca leiteira. Então, agora que as empresas estão ferradas sem caixa, não é a hora de aumentar imposto. Se vier de dívida, o governo pode fazer isso um pouco, mas em algum momento, né, o pessoal vai começar a pensar, poxa, mas como é que o governo vai repagar essa dívida, né? E isso vai começar a ser uma espiral sem controle. E se o governo não fizer algum tipo de reforma ou sinalizar que vai ter economias para frente, isso vai acabar caindo em cima de inflação, né? Imprimir dinheiro é, de certa forma, um imposto que rouba um pouquinho de todo mundo, né? Todo mundo que tem dinheiro ou salários, cada um perde um pouquinho para inflar a base monetária. E o Brasil tem uma memória inflacionária muito ruim, né? De hiperinflação, isso é muito perigoso. Porque, ao contrário dos Estados Unidos, a gente é uma economia indexada, né? Já tem essa coisa, não, se der inflação, no ano que vem você reajusta inflação mais alguma coisa, né? Então, se você começa a ter muita inflação, vira uma bola de neve que pode ser difícil de parar. Eu gostaria de ver no setor público um pouco mais de bom exemplo, né? É uma vergonha o que eles estão fazendo hoje em termos de privilégios e manutenção dos gastos do governo, especialmente em cima de algumas categorias, né? Não estou falando aqui do professor lá do interior de Minas, que ganha R$ 2.000, do policial de Goiás, né, que está lá nas ruas, nem muito menos do médico e dos enfermeiros, né, que estão nos postos de saúde. Não estou falando desse pessoal, mas estou falando dos FUNSAs, do pessoal lá dos gabinetes, dos altos salários, dos assessores, dos juízes, dos desembargadores, que tem gratificação disso, daquilo, mais não sei o quê. Quer dizer, é o cara que chega a ganhar 60, 80 mil reais por mês, enquanto os seus irmãos, o povo brasileiro, né? Tá todo mundo ficando desempregado, tá tendo corte de salário, os autônomos não têm renda, né? Os empreendedores estão todos sem ganho nenhum, pagando para trabalhar. Quer dizer, está todo mundo sofrendo e parece que Brasília está lá numa ilha da fantasia, num berço esplêndido, sem fazer a sua parte. Então, isso é realmente revoltante e aí que a gente tem que pressionar, né, a política para eles se mexerem. Sim, para ver aí para onde a gente vai, né? Olha, Alexandre, agradeço pela sua participação. Para quem pegou a gente aí no meio da conversa, a gente vai deixar a live disponível no perfil do Infomoney. E depois a gente sobe ela no YouTube do Infomoney também, disponível lá 100% para vocês acessarem o horário que vocês quiserem. E dá para rever, então, tudo que a gente falou aqui sobre as medidas que a Multilaser adotou, como ela sentiu o impacto, as perspectivas aí para o varejo, as perspectivas para diferentes setores, um pouco das medidas adotadas pelo governo, e as tendências de consumo a partir de agora. Como eu falei aqui, a gente continua fazendo lives com empreendedores e empresários. Para quem acompanha a gente, na quinta-feira tem uma live com o CEO da Direcional para falar sobre o setor de imóveis. E na sexta-feira com o CEO da Marfrig. Se você não quer perder as próximas lives, segue a gente no Instagram do podcast, @do_oficial, podcast que eu apresento, que o Alexandre já esteve presente contando a história da Multilaser. Então segue a gente lá para não perder as próximas lives. Alexandre, muito obrigada novamente pela sua participação. Obrigado, Letícia. Obrigado a todo o pessoal que nos acompanhou. Quem ainda não montou o home office, lembra de comprar produtos Multilaser, tá? Por favor. Bom vendedor, tá aqui o recado dado. Obrigada, gente. Espero vocês na próxima live. Até mais. Tchau, tchau.